E nós estamos aqui na linha, né, no nosso contato telefônico, para evitar aglomeração também aqui no nosso estúdio Ricardo Boechat, com o senador Wanderlan Cardoso e com o deputado federal Rubens Ottoni. É que o Senado aprovou no último sábado o projeto de lei de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, ou como ficou conhecido, Programa de Ajuda aos Estados e Municípios. São 125 bilhões de reais de repasses diretos e suspensão de dívidas, mas com a contrapartida dos estados que vamos tratar. Como vai ser essa contrapartida dos estados, né, que a gente vai tratar aqui ao longo dessa nossa conversa. Como o texto é original da Câmara e teve alteração no Senado, agora ele volta para a Câmara para nova discussão e aprovação. E para a gente conversar então, né, sobre esse tema, a gente inicia essa entrevista conjunta aqui com o deputado Rubens Ottoni e também o senador Wanderlan Cardoso. Senador Wanderlan Cardoso, bom dia ao senhor. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Thalita. Bom dia aí ao nosso deputado federal Rubens Ottoni, a todos os ouvintes aí da Band News FM. Um prazer enorme estar falando com vocês. Igualmente, a gente estende os cumprimentos ao deputado federal Rubens Ottoni. Bom dia, deputado. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Thalita. Bom dia, senador Wanderlan. Satisfação poder participar com vocês aqui na Band News FM. Senador Wanderlan Cardoso, para a gente iniciar esse projeto, né, acaba de sair do Senado, precisa do aval agora da Câmara para que ele seja posto em prática. Saiu conforme ficaria de agrado para o senhor, na avaliação do senhor, vai beneficiar sobretudo os estados brasileiros, no caso o estado de Goiás, sai com vantagem desse acordo fechado no Senado Federal? Olha, eu acredito, Marco, que todos os estados e todos os municípios foram contemplados. Talvez não da forma que tanto os estados como os municípios gostariam de ser. Por exemplo, eu gostaria que fosse os 50 bilhões de reais que foi destinado a estados e municípios, que fosse 50-50. Mas é melhor um bom acordo do que uma grande demanda, né? E os municípios e os estados estão precisando desses recursos urgentes. Então, ficou 60% para os estados e 40% para os municípios. Viu a nota hoje do presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Nasso, prefeito da cidade de... me falhou a memória aqui da cidade, mas... que foi um bom acordo, já que tínhamos ali alguns senadores da região norte e nordeste que defendiam que fosse 70-30, 70 para os estados e 30 para os municípios. Então, eu julgo que foi um bom acordo esse que foi feito no Senado Federal. O senhor se refere ao prefeito de Campos Verdes, né? Campos Verdes, isso. Deputado federal Rubens Ottoni, há alguma proposta que a Câmara vai fazer, alguma alteração nesse texto, no projeto federativo de enfrentamento ao coronavírus? Olha, Thalita, Marco Antônio, eu vejo que essa proposta que vem do Senado, ela é muito limitada justamente porque ela não é uma proposta que foi organizada e feita pelos senadores. Os senadores têm sensibilidade, como o senador Wanderlan falou aí, de conhecer a realidade, saber aquilo que é o mais importante. E foi isso que nós fizemos na Câmara. Na Câmara nós aprovamos um projeto que não foi um projeto apenas de diálogo da Câmara, dos deputados e deputadas. Foi um diálogo com todos os governadores, com os prefeitos, com todos os partidos políticos e aprovamos na Câmara por ampla maioria, justamente porque atendia e tinha uma visão diferente. Era um projeto para compensar as possíveis perdas de arrecadação que os estados e municípios teriam nesse período da pandemia, de maio a setembro. Então haveria uma comparação da arrecadação deste ano com a arrecadação de 2019, e aí essa compensação seria feita pela União. Esse é um projeto mais lógico, um projeto mais justo, e que garantiria aos estados e municípios a arrecadação mínima para tocar as suas políticas públicas e enfrentar também o período da pandemia. Infelizmente, aí não foi uma questão do Senado, foi intervenção do governo federal. Infelizmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma visão retrógrada, uma visão de banqueiro,
de quem entende de dinheiro, de número, de documento, mas não entende da vida do povo. Então, fez a interferência lá, fez questão de engavetar o projeto, viu, o Marco Antônio? Porque, na verdade, eles não fizeram alteração no projeto da Câmara. Engavetaram o projeto da Câmara e começaram com um novo projeto. Para quê? Para garantir que o governo possa ter a intervenção final no projeto, caso ele seja modificado na Câmara. Então, o projeto que vem do Senado, ele vem com condicionantes, ele vem com um pacote de maldade junto. Quer dizer, vão ajudar os estados e municípios desde que haja o arroxo e haja o congelamento dos salários dos servidores públicos. É como se falasse para uma pessoa falasse, eu vou te ajudar, mas só vou te ajudar se você matar o seu vizinho. Então, os estados e municípios vão poder receber o recurso do governo federal, desde que eles congelem o salário dos servidores por um prazo determinado. Então, isso não estava no projeto da Câmara e isso nós vamos debater aqui com toda a força na Câmara para evitar que haja essa condicionante. Deputado Rubens, eu permaneço com o senhor e eu gostaria de saber a respeito do posicionamento do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que manifestou não ter interesse em alterar esse acordo que foi fechado no Senado Federal. A ideia do senhor seria essa? A oposição também fecharia com esse tema, não fazer alteração alguma em torno desse assunto? Não, ou é possível ter? Nós vamos propor alteração. É um absurdo você condicionar uma ajuda aos estados e municípios desde que os estados e municípios enforquem o servidor público. Ainda mais nesse momento de pandemia, um momento de crise como essa. Nós estamos aí com os servidores trabalhando em situação limitada. Vou citar o exemplo da educação. Professores e professoras, servidores da educação por todo o estado, por todo o país, não tendo condição de desenvolver o seu trabalho na normalidade, tendo que se sacrificar fazendo isso à distância, tendo que fazer isso de maneira virtual, sem ter treinamento necessário e tentando compensar as dificuldades técnicas que os alunos têm no interior. Então, um sacrifício danado. E aí ele vai pagar esse preço ainda? Não, o momento é de crise, a União tem a responsabilidade de ajudar os estados e municípios. Eu estou na linha de frente da defesa da ajuda aos estados e municípios e queremos que a União faça isso com recursos da União, tirar recursos da reserva que o país tem, tirar recursos da nossa poupança e nunca tirar isso da economia do congelamento do salário do pobre do servidor. Senador Vanderlan Cardoso, uma vez que a proposta volte ao Senado com essas alterações, o senhor acredita que haja uma nova discussão? Isso de alguma maneira pode retardar, atrasar, que esse auxílio chegue aos estados e aos municípios? Olha, o projeto, como o deputado Rubens falou, que foi aprovado na Câmara, dos deputados 149, eu acho que o grande diferencial daquele projeto é que ele não foi discutido com o Executivo. Como foi bem dito e com muita propriedade pelo deputado, foi discutido entre os governadores e a Câmara dos Deputados, os partidos, mas não foi discutido com a equipe econômica e nem com o governo. Quando o governo se coloca falando em contrapartidas, uma das contrapartidas realmente, aí nesse ponto ele tem razão, foi essa questão dos salários dos servidores por um período de, se eu não me engano, aí de 1 ano e 8 meses, para que não tenha esse aumento. Mas isso, de fato, os governadores e os prefeitos, que já está numa situação difícil, a tendência a piorar, eu creio que nenhum ia dar realmente mais aumento nenhum. Através de uma emenda nossa, nós conseguimos aí que fosse tirado dessa condicionante aí, dos servidores, o pessoal da área de segurança, ou seja, os policiais militares, civil, corpo de bombeiro, guarda municipal e também os profissionais da saúde, porque não é justo, esses estão na linha de frente. O correto seria todos, mas teria que ter essa contrapartida que foi exigido pelo Executivo para que chegasse num acordo. Não adianta
e eu sempre falo isso, se não houver um diálogo, um equilíbrio, e não tendo esse acordo, que é o que foi agora feito, e muito bem relatado esse projeto pelo presidente Davi Alcolumbre, e agora sim, com a participação também do diálogo, ele com a Câmara, com o presidente da Câmara, e com o Executivo, que é quem vai disponibilizar esses recursos, que é dos 60 bilhões de reais. Esses 100 e poucos bilhões que eles falam, Thalita e Marco Antônio, isso daí chega-se a esse montante, mas é com a suspensão da dívida, mas os estados e os municípios não terão que pagar esses financiamentos. Inclusive, apresentei uma emenda também, que não foi acatada pelo relator, que pelo menos os juros dos estados e dos municípios durante esse período não fossem computados, ou seja, o que fosse perdoados juros e as multas que teriam pela suspensão desses pagamentos. Infelizmente, não foi acatado, né? E também tivemos aí, para amenizar, não é que vai resolver, mas amenizar, apresentamos uma emenda para suspender também o pagamento aí das parcelas previdenciárias que os municípios têm com a União. E são muitos municípios, é cerca aí de mais de 2 ou 3 mil municípios que têm esse parcelamento. Foi acatado, e já que tinha no projeto, veja bem, Thalita, os estados foram contemplados com a suspensão, o projeto original, e os municípios não, mas o relator acatou e colocou, atendeu aí a nossa emenda, né? Então, eu acho que o que foi agora feito a 4 mãos, pela Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com a participação do Executivo, não é a ideal. Se você perguntar para mim, é o ideal, eu acho muito pouco esses 60 bilhões de reais para atender todos os estados e os municípios. Apresentei uma emenda também, tá, para que fosse usado 20 bilhões das nossas reservas, como o deputado Rubens falou, reservas. As reservas, eu entendo, acho que como vocês todos entendem, que reserva é para ser usado nos momentos difíceis. E agora nós estamos passando um momento difícil. Com 20 bilhões de dólares das nossas reservas, nós teríamos aí 110 bilhões de reais e não 60. Em vez de Goiás receber aí 1 bilhão e 100, não oneroso, ia receber quase mais de 2 bilhões de reais. Os municípios da mesma forma. Então nós apresentamos, infelizmente, a equipe econômica não acatou, disse que pode sim usar reservas, e eu acho que vai ter que usar essas reservas, parte dessas reservas, que nós temos aí, 370, quase 370 bilhões de reserva, para atender o país num momento tão difícil como esse. Senador Vanderlan Cardoso, com esses repasses, né, da União para os estados, para os municípios, a gente socorre estados e municípios, os gestores locais e regionais, mas e o governo federal? Como que fica? Não corre-se o risco do governo federal ficar engessado? Olha, o governo federal tem vários mecanismos que os municípios e os estados não têm. Eu, por exemplo, eu não defendo a emissão de moeda, mas se precisar, o governo federal pode emitir moeda, os municípios e estado, não, certo? O governo federal tem um caixa único, tem em torno de 1 trilhão e 200 bilhões hoje. Aliás, os recursos que estão saindo aí para pagar os informais e os intermitentes, está saindo do caixa único do Tesouro. Está saindo do caixa único do Tesouro. Pode se emitir também letra do Tesouro Nacional. Então, o governo federal tem vários mecanismos para que ele faça, que coloque, que injete dinheiro na economia. Se você for pegar, nós vamos fazer uma conta aí simples, como o nosso competente deputado Rubens Ottoni falou. Se nós pegarmos hoje 100 bilhões das nossas reservas, nós vamos injetar na nossa economia 550 bilhões nas micro, pequenas empresas, nas médias, nas grandes. Vamos estar investindo aí num programa que deu resultado nesse país, o Minha Casa Minha Vida. Vamos injetar aí, pega desses recursos, desses 550 bilhões, vamos colocar aí 150 bilhões de reais nesse programa,
vai gerar-se nesse país milhares e milhares de empregos. Já provou que deu certo o Minha Casa Minha Vida. Na construção civil, milhares e milhares de empregos que gera da noite para o dia. Se tiver os recursos, as empresas voltam a contratar, voltam a investir, voltam a comprar material, aí vai gerar-se emprego, renda, imposto, a roda volta a girar. Então, eu defendo que se use todos os recursos que nós tivermos, né? Inclusive as reservas. Nossas reservas têm que ser usadas para esse período. Depois nós recuperamos ela. O que não pode é nós ficarmos usando, às vezes, poucos recursos com um problema tão grande. Eu não defendo que... Aliás, a minha defesa, Marco e Thalita e Rubens Ottoni, que está nos ouvindo, é que se usasse pelo menos aí de 120 a 150 bilhões para salvar os estados e os municípios, injetar na economia dos estados e os municípios. Mas esse valor aí de 60 bilhões foi um valor encontrado, chega numa boa hora, mas acredito que nós vamos precisar, dependendo como vai ser o comportamento dessa pandemia, o desenvolver dela, nós vamos precisar, sim, de uma segunda etapa de aporte nos estados e nos municípios. Deputado federal Rubens Ottoni, a respeito da PEC de guerra, PEC do orçamento de guerra, gostaríamos de entender com o senhor, hoje vai ter uma votação em segundo turno, essa votação vai ser virtual, está marcado para daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte a necessidade dessa PEC, tendo em vista que a gente está falando de um projeto, uma proposta aí de emenda à Constituição, que traz um rito um pouco mais moroso, um quórum mais elevado. Qual seria, então, a importância, a justificativa desse orçamento de guerra e por que desse nome? Olha, nesse ponto aí nós temos acordo. Não há problema nenhum, a Câmara deve aprovar esse orçamento de guerra, que é um orçamento, digamos, para o momento de crise. E isso a gente compreende, é exatamente o que o senador Vanderlan falava agora. Nós temos que criar as condições para que o governo não tenha amarras para, no momento de crise, ele poder fazer as ações que forem necessárias. Não ficar amarrado na lei de responsabilidade fiscal, não ficar amarrado na contenção de gastos, mas gastar aquilo que precisa ser feito. Então, isso vai estar disponível para o governo. Mas o problema é outro, Thalita. O problema é que o governo, que já é um desastre do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, porque não preparou o país para enfrentar a pandemia, não fez os leitos, não fez as UTIs, não garantiu equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores, não garantiu os testes para a população de risco, nossos municípios não têm teste. Esse governo também é um desastre do ponto de vista dos encaminhamentos na área econômica. Na área econômica que ele bate no peito para dizer que defende a economia, não é verdade. O modelo aí colocado pelo ministro Guedes é um modelo retrógrado. Enfrentar crise pensando em ajuste fiscal, enfrentar crise pensando em contenção de gastos, esse é o caminho para travar a economia. O senador Vanderlan falou aí muito bem. No momento de crise, nós temos que ter investimento público. Nós temos que ter investimento público para girar a economia. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós sinalizamos, defendemos a ajuda para os estados e a ajuda para os municípios, essa ajuda precisa ser uma ajuda de dinheiro novo, de dinheiro verdadeiro, para chegar nos estados e nos municípios para garantir as políticas públicas. O que o governo está fazendo não é isso. O que o governo está fazendo, primeiro, é seguir a sua tradição de fake news. Divulga aí, como vocês falaram, 120 bilhões para os estados e municípios, quando não é verdade. Dinheiro mesmo que vai ser colocado, como o senador Vanderlan falou, é cerca de 60 bilhões. E ainda assim, esses 60 bilhões serão tirados do enforcamento do servidor público congelando o seu salário. Um absurdo, isso é contra a economia, porque não adianta dar o dinheiro para os estados e municípios se tira o poder de compra da população. Se tira o poder de compra da população, a economia vai ficar travada da mesma forma. Então esse é um caminho equivocado e por isso nós estaremos aqui na Câmara debatendo, discutindo e tentando reverter essa situação para que não haja essa condicionante de ajudar os estados e municípios desde que sacrifiquem o servidor público. Deputado Rubens Ottoni, qual seria a alternativa
para não se congelar os salários nesse momento, né? Os salários dos servidores públicos têm estabilidade e é um momento que todos têm que fazer uma força, fazer uma contenção. Por que o servidor público não poderia fazer? O servidor público ele está sendo sacrificado. Como o senador Vanderlan falou agora, ele está na linha de frente do trabalho contra a pandemia. Na hora, o Marco Antônio, fala-se muito na hora do bem bom, na hora que está tudo bem, fala-se muito na iniciativa privada, fala-se muito no mercado e questiona-se o servidor público e questiona-se o serviço público. Mas na hora da crise, como nós estamos vivendo agora a crise da pandemia sanitária, ninguém vê o mercado. O mercado sumiu. Cadê o mercado? Ficou invisível. Quem está na linha de frente para enfrentar a pandemia, para enfrentar o coronavírus, é o servidor público que está lá sem equipamentos de proteção individual necessário, sem ter uma máscara, sem ter uma luva, sem ter um capote impermeável, e está lá enfrentando e no contato direto com a população. É esse servidor que está sacrificado, é o professor da área da educação que está sacrificado para fazer o seu trabalho à distância sem ter a preparação necessária, que agora vai pagar a conta para ajudar os estados e municípios. O senador Vanderlan falou muito bem. O governo tem da onde tirar. Tem as reservas, e as reservas elas são para isso. Reservas, poupança, a gente faz para o momento de dificuldade. Toda família enfrenta isso. Qual a família que nunca passou uma dificuldade de, às vezes, ter uma doença em casa e ter que ir lá na poupança da família ou até vender? Nós já estamos retomando o contato aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, que falava sobre essa questão do congelamento de salário, e é interessante trazermos esse assunto para conversar agora com o senador Vanderlan Cardoso, porque quando a gente fala de congelamento de salário, normalmente a nossa ideia inicial vai para aquele servidor ali que ganha muito mesmo, que está ali no topo, né, que ganha seus 20 mil, 15 mil para cima. Nem todo mundo é auditor fiscal da Receita, não é juiz, desembargador, não é policial federal, delegado, a maioria ganha salário e pouco, é funcionário do município, é funcionário do estado, que não tem toda essa remuneração. Retomamos o contato, pergunta para o senador Vanderlan Cardoso. Thalita Guimarães. Bom, na verdade, o senador já está aqui na linha com a gente, estamos retomando contato com o deputado federal Rubens Ottoni, portanto. Então, trazendo esse assunto, senador, sobre o congelamento de salários, né? Esse assunto que faz necessário, a gente fala também do servidor que é municipal, que ganha ali pouco e que também vai ter o salário achatado ali, não vai ser desempregado, não vai ficar desempregado, mas ao mesmo tempo, por 18 meses, não vai ter o reajuste de salário. Eu gostaria de voltar no que o senhor falou sobre a rodar o papel moeda, né? Essa prerrogativa que o senhor posicionou, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que é favorável, né? Um direito da União. Não seria isso que geraria a inflação, senador? Olha, Thalita, o que eu disse é o seguinte: o governo federal, ao contrário dos estados e dos municípios, ele tem muito mecanismo para gerar moeda, para ter recurso. Uma delas é a emissão de moedas, que eu defendo como último caso, certo? Nós temos quase 2 trilhões nas nossas reservas. Nós temos 1 trilhão e 200 ou 300 bilhões hoje, 1 trilhão e quase 300 bilhões no Caixa Único do Tesouro. Nós temos aí 200 e poucos bilhões, 224 bilhões nos fundos parados. Então, nós temos vários mecanismos ainda para podermos ter esses recursos para enfrentar a pandemia. Os municípios, os estados, não. Você vê agora o adiamento do pagamento de juros e parte da parcela principal, colocando-se até dezembro, só foi o adiamento, mas nem os juros foi tirado dos estados e municípios. A emenda que eu coloquei, ela não foi acatada, embora ela foi abraçada pelos governadores e pelos prefeitos e defendida, não foi acatada. Certo? Então, o governo federal tem muito mecanismo de ter recurso, de colocar recursos na economia. O que eu disse é que esses recursos também, de 60 bilhões, ele ajuda, foi um esforço muito grande, foi o que se encontrou agora junto com a equipe econômica, mas não vai atender. Logo, logo, nós vamos estar discutindo, dependendo do andar da pandemia, se demorar muito também para abrir mais a economia, nós vamos precisar de estar votando lá mais um aporte de recursos nos estados e os municípios. Já tem município aí
que não tem mais reserva nenhuma. E esses recursos que veio agora, vou pegar aqui a cidade, como base a cidade de Aparecida, tá ali, de Goiânia. Estive conversando com o prefeito, o valor previsto lá de perca é de 180 milhões de reais. Ele vai receber 72 milhões de reais, é o que a Aparecida vai receber. Então vai ter que ter aí um arroz, vai ter que tirar gratificações, uma série de coisas vai ter que fazer. Infelizmente, nesse momento, o que o prefeito tem aí, o governador, é tirar aí lá em cima de gratificações, em cima de cortes, alguns vai para um lado e outros, dependendo da prioridade dele, ele corta na área que ele vê mais essencial, certo? Agora, com relação ao servidor o congelamento, o que nós não concordamos a princípio é o projeto original, que seria cortar 20% do salário linear de todo servidor público. Aí não, certo? E também os profissionais que a gente não concordou, tanto é que eu apresentei a emenda e ela foi acatada, é que os profissionais, pelo menos os que estão na linha de frente, efetivos, né? Que seja da segurança e da saúde, que é os mais afetados, da saúde principalmente, que esses, através de uma promoção que poderia ter agora nesse período e ficaria só para daqui 2 anos, que pudesse ter, pelo menos as suas progressões, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa é a defesa nossa. Com relação à PEC 10, que é do orçamento de guerra, eu quero deixar bem claro aos ouvintes, eu votei contra nos 2 turnos do Senado Federal. Dos 22 senadores que votou, eu fui um desses que votei contra, porque se aproveitou no momento de pandemia, e está se aproveitando muito isso agora, e colocando ali não jabutis, estão colocando agora dinossauros nesses projetos. Quando se pega ali, se eu não me engano é no artigo 115, acho que parágrafo 9º ou 10º, dando autorização para o Banco Central, e aqui eu queria chamar a atenção até com o nosso deputado Rubens, autorização ao Banco Central atuar no mercado secundário, isso é muito perigoso, em compra de títulos de bancos. Então eu vejo isso, não estava confortável, em hipótese alguma, de votar esse projeto, mesmo me considerando o senador que faz parte da base do governo, votando ali a maioria das matérias que é de interesse ao Planalto, mas esse eu não senti confortável em estar votando. Votei contra, nos 2 turnos, a PEC do orçamento de guerra, o emergencial, que é a PEC 10, devido a esse artigo que estava embutido no projeto, certo? E não tinha como tirar ele, não foi tirado nem no Senado, e creio que também na Câmara, também, pelo que eu estou vendo, a não ser que os deputados acatem uma emenda, se eu não me engano, é do PSOL, que tem lá para que suprime isso daí, tire essa questão dessa autorização do Banco Central. Senador Vanderlan Cardoso, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor analisasse, né, fizesse aí uma avaliação do enfrentamento ao coronavírus, né, as consequências aí para a economia. O que tem sido feito tem valido a pena na avaliação do senhor? Vale a pena sacrificar a economia na defesa das vidas nesse momento? Olha, tudo o que se faz no momento, alguns fazendo de estratégias diferentes, eu vejo governadores usando uma estratégia que pegou num país ou no outro, ou que pegou no município ou no outro, ou no estado ou outro. Todas elas são válidas. Eu prego e digo que nós temos que conciliar, temos que ter esse equilíbrio aí de atender as recomendações da OMS, mas também podendo aí contemplar a questão da economia, né? Não é simplesmente chegar e vamos abrir tudo, não é isso que a gente fala, mas é de uma forma que eu estou vendo aí em outros estados, em municípios, que de uma forma equilibrada, usando a tecnologia para que alguns segmentos que possam funcionar, para dar um pouco de alento também ao trabalhador, ao pequeno empresário, ao microempresário, que esses são os que mais sofrem. Os grandes empresários, eles dão um jeito, alguns
Até então vão fechar a empresa, vai fechar muita empresa, não vai ser mais a mesma coisa. Mas se viram. Agora o micro, o pequeno, o trabalhador, esse que está tão apreensivo, que ele precisa de ter um alento. Então, eu prego que nós devemos ter um equilíbrio, conciliando o que está sendo feito no estado de Goiás, está dando resultado. Nós vimos aí o governador já abrindo agora alguns segmentos, eu vejo o governo do Paraná de uma forma equilibrada, conciliando também a economia com a pandemia, o prefeito de Salvador, ACM Neto, da mesma forma. Então, estou vendo aí muitos governadores, prefeitos, de uma forma muito equilibrada, mas tendo muito zelo, né? Todo o equipamento, orientando, a mídia fazendo a parte, a imprensa fazendo a parte, vocês estão fazendo, orientando, cobrando, mostrando, até mesmo algumas reportagens que eu vejo, as pessoas que às vezes na rua estão aí sem máscara. Então, eu acho que se tiver esse equilíbrio, a cobrança, e todos dando as mãos agora, logo, logo nós vamos sair dessa crise tirando lições, e muitas lições positivas. Tá certo, senador Vanderlan Cardoso, a gente agradece a participação do senhor, a atenção em nos receber, e a gente repassa a mesma pergunta ao deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, vale a pena esse gasto financeiro para a proteção ao coronavírus no país? Olha, não é gasto quando a gente faz um investimento para preservar vidas. O mais importante, o sentido de um governo, é servir as pessoas. E não há maior atitude de servir do que preservar vidas. O Brasil vive uma situação muito delicada, que não é privilégio do Brasil, é uma crise sanitária mundial, mas que aqui no Brasil ela está agravada. Está agravada porque o governo federal não cumpriu o seu papel de preparar o país para enfrentar essa crise. Nós não temos leitos suficientes, não temos UTIs em número para enfrentar a pandemia, os equipamentos de proteção individual não chegaram aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, nós não temos testes disponíveis nos municípios, vocês sabiam disso? Que você vai lá no município do interior, às vezes se faz a estatística e fala, lá, graças a Deus, lá no interior, o coronavírus não chegou. Não é verdade. Não é que o coronavírus não tenha chegado no município do interior. É porque o teste não chegou lá. Não existe teste disponível. No Brasil, o Brasil é um dos países com o menor número de testagem do mundo. Enquanto tem países que têm 60 mil testes por cada 1 milhão de habitantes, agora que nós estamos chegando a 1.500 testes por 1 milhão de habitantes. Isso faz com que, não havendo testes, não há como ter o diagnóstico do coronavírus. Não tendo diagnóstico, esse infectado com coronavírus não aparece na estatística do Ministério da Saúde. É por isso que os estudos das universidades estão mostrando que no Brasil nós já temos cerca de 15 vezes mais pessoas contaminadas do que os números que são apresentados pelo Ministério da Saúde, justamente porque não existe testagem. Então, esse investimento, Marco Antônio, que você falou, ele é fundamental. Ele não é um gasto, é um investimento na vida das pessoas. É um investimento para preservar o povo brasileiro. E é isso que nós queremos. E quando nós defendemos a ajuda aos estados e municípios, é para que eles possam continuar cumprindo o seu papel. Mas o governo federal não pode obrigar os estados e municípios a receberem uma ajuda desde que eles enforquem um servidor público. Não, ele não pode ter essa condicionante. O governo federal tem que dar ajuda verdadeira, tirar a ajuda do cofre, das reservas do país, para poder ajudar os estados e municípios e assim ativar a nossa economia. 10h49. Agradeço ao senhor deputado federal Rubens Ottoni pela gentileza de ter nos atendido. Um abraço e até a próxima. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho.